Boa noite. Antes de fechar os olhos nesta quarta-feira, 20 de maio de 2026, eu quero pedir que você fique comigo até o fim desta oração, porque talvez ninguém saiba o peso que você carregou hoje. Talvez por fora você sorriu, respondeu mensagens, trabalhou, cuidou da casa, mas por dentro existe uma batalha silenciosa acontecendo agora. E nesta noite de Páscoa, enquanto muitos dormem sem perceber a presença de Deus, o Senhor está entrando neste momento da sua vida para tocar exatamente a ferida que você escondeu o dia inteiro. Respire fundo, porque esta não é apenas mais uma oração da noite. Hoje, Jesus quer entrar no lugar da sua alma onde você já começou a perder as forças. Talvez você esteja cansado emocionalmente. Talvez o medo do amanhã esteja sufocando seu coração. Talvez você esteja lutando contra pensamentos que ninguém conhece. Mas escute isso com atenção. O Cristo ressuscitado ainda visita corações quebrados. Depois da cruz, depois da dor, depois do silêncio do sepulcro, veio a ressurreição. E Deus trouxe você até esta oração, porque algo dentro de você também precisa ressuscitar. Neste momento, escreva nos comentários: Senhor, ressuscita minha esperança. Faça isso como um ato de fé, porque quando você declara, sua alma começa a reagir ao que Deus está fazendo invisivelmente. Pai amado, nesta noite santa de quarta-feira, nós nos colocamos diante da Tua presença, cansados, feridos, ansiosos, mas ainda buscando o Teu colo. Senhor, existem pessoas ouvindo esta oração agora com o coração apertado. Pessoas que estão sorrindo para o mundo, mas chorando escondidas no travesseiro. Pessoas que estão perdendo a paz aos poucos, sem conseguir explicar. Mas Tu conheces cada lágrima silenciosa. Tu viste o medo que apareceu no meio da madrugada. Tu viste a angústia no caminho do trabalho. Tu viste o desespero escondido atrás do "está tudo bem". E nesta noite, Deus toca profundamente essa alma. Quebra toda a ansiedade, quebra todo o peso emocional, quebra todo o pensamento de derrota. Porque a ressurreição de Jesus não foi apenas um acontecimento do passado. Ela continua trazendo vida para pessoas cansadas até hoje. E enquanto eu orava antes desta mensagem, eu senti algo muito forte no coração. Existe alguém ouvindo esta oração que já começou a desistir por dentro. Você continua vivendo, continua trabalhando, continua lutando, mas sua alma está esgotada. E Deus manda te dizer agora: você não vai terminar esta semana da mesma forma que começou. Aleluia! Eu me lembro da história da Juliana Ferreira, de Campinas, interior de São Paulo. Ela trabalhava como técnica de enfermagem em plantões noturnos. Durante meses, ela carregava uma dor silenciosa dentro do peito. Cansaço extremo, crises de ansiedade, medo constante de perder o controle emocional. Ela dizia que chegava em casa de madrugada e chorava sentada no chão da cozinha para que ninguém da família percebesse. Até que numa noite de oração como esta, ela ouviu uma frase: Filha, eu entrei no túmulo antes de você para mostrar que até os lugares escuros podem voltar a ter vida. Juliana contou que naquele momento começou a chorar sem conseguir parar, e algo dentro dela mudou. Os problemas não desapareceram de um dia para o outro, mas a presença de Deus começou a sustentar sua mente novamente. E talvez seja exatamente isso que Deus está fazendo com você agora. Talvez o Senhor não esteja apenas mudando suas circunstâncias nesta noite. Talvez Ele esteja restaurando sua força interior para você sobreviver ao processo. Porque existem batalhas que vencemos ajoelhados. Pai, visita agora cada pessoa que está ouvindo esta oração no silêncio da noite. Entra naquela casa onde existe tristeza. Entra naquele quarto onde existe medo. Entra naquela mente cansada pelas preocupações. E assim como Jesus saiu vivo do sepulcro, faz renascer a esperança que estava morrendo dentro desta pessoa. Que o Espírito Santo abrace agora quem está se sentindo sozinho. Que toda opressão emocional saia em nome de Jesus. Que toda angústia acumulada seja quebrada pelo poder da Tua presença.
E se você crê que Deus ainda está trabalhando na sua vida, mesmo em silêncio, escreva agora: Deus está cuidando de mim, porque esta noite ainda não terminou. E o Senhor ainda vai falar profundamente ao seu coração. Neste momento, talvez a casa esteja em silêncio. Talvez todos já estejam dormindo, mas sua mente continua acordada, pensando demais, sentindo demais, carregando perguntas que ninguém consegue responder. E uma das dores mais difíceis da alma é quando a pessoa começa a lutar batalhas internas, sem conseguir explicar para ninguém. Tem gente que olha para você e pensa que está tudo normal, mas Deus conhece o peso invisível que você carregou hoje. Ele viu aquela preocupação escondida. Ele viu o medo que apertou seu peito no meio da tarde. Ele viu o momento em que você quase desabou emocionalmente, mas respirou fundo e continuou. E nesta noite, durante esta oração da Páscoa, Jesus está entrando exatamente nesse lugar ferido da sua alma. Porque o Cristo ressuscitado não abandona corações cansados. Na palavra de Deus, quando os discípulos estavam assustados depois da crucificação, eles se esconderam. As portas estavam fechadas, o medo dominava aquele ambiente. Mas foi justamente naquele lugar de medo que Jesus apareceu. E hoje, o Senhor está entrando também nos ambientes fechados dentro de você. Naquela área da sua vida onde você já não consegue mais acreditar. Naquela parte da sua alma que ficou ferida depois de tantas decepções. Naquele silêncio interno onde você começou a achar que ninguém se importa, mas Deus se importa. E eu sinto fortemente que existe alguém ouvindo esta oração que anda dizendo em silêncio: eu não sei mais quanto tempo vou conseguir suportar. Escute isso. O Senhor não te trouxe até aqui para te abandonar agora. Você sobreviveu a dias que pareciam impossíveis. Você venceu noites que ninguém imaginava. E mesmo ferido, você ainda está de pé. Isso não é sorte, isso é sustento de Deus. Pai amado, nesta noite de quarta-feira, nós colocamos diante do Senhor todos os pensamentos acelerados, toda a ansiedade escondida, toda a tristeza silenciosa. Porque existem pessoas aqui que estão cansadas de fingir força. Pessoas que ajudam todo mundo, mas estão emocionalmente destruídas por dentro. Pessoas que carregam responsabilidades demais e descanso de menos. Pessoas que estão sorrindo por educação, mas chorando por dentro. Senhor, toca agora essas vidas. Visita especialmente quem está sentindo um vazio difícil de explicar. Quem perdeu a paz, quem perdeu a motivação, quem está vivendo apenas no automático. Jesus entra onde ninguém consegue entrar. E enquanto eu orava por esta mensagem, eu me lembrei de Carlos Henrique Moraes, motorista de aplicativo em Belo Horizonte, Minas Gerais. Carlos passava horas dirigindo durante a madrugada, tentando sustentar a família. Mas por dentro, ele estava afundando emocionalmente. Dívidas acumuladas, medo constante, pensamentos negativos, noites sem dormir. Ele contou que uma madrugada estacionou o carro perto da Lagoa da Pampulha e começou a chorar sozinho, porque já não sabia mais como continuar forte. Naquela noite, ele abriu uma oração no celular antes de voltar para casa, e uma frase entrou no coração dele: Filho, você está cansado, mas eu ainda estou segurando sua mão. Carlos disse que chorou como uma criança. Não porque todos os problemas desapareceram naquele instante, mas porque pela primeira vez em muito tempo ele sentiu que Deus ainda estava perto. E talvez seja exatamente isso que o Senhor queira fazer com você agora. Porque às vezes o milagre começa quando a alma volta a sentir a presença de Deus. Aleluia! Existe uma paz que o mundo não consegue dar. Uma força invisível que sustenta o coração no meio do caos. Uma presença que abraça a pessoa até nas madrugadas mais difíceis. E essa presença está entrando aí agora. Por isso, coloque a mão sobre o seu coração neste instante. E ore comigo. Senhor Jesus, eu não quero dormir carregando todo esse peso. Eu entrego nas tuas mãos minhas preocupações, meus medos, minhas feridas emocionais. Entra nos lugares da minha alma onde eu já não consigo suportar sozinho.
Ressuscita minha esperança. Renova minhas forças. E não permita que eu afunde dentro dos meus próprios pensamentos. Fica comigo nesta noite, Senhor. Amém. E eu quero te dizer algo muito importante agora. O inimigo tenta cansar sua mente, porque sabe da força que existe dentro de você quando Deus restaura sua fé. Por isso, esta oração não aconteceu por acaso. Talvez você pensou que estava apenas procurando um vídeo para dormir, mas o Espírito Santo marcou este encontro com você. E antes desta noite terminar, algo dentro da sua alma vai começar a mudar. Se você acredita que Deus ainda está cuidando da sua vida, escreva agora nos comentários: Jesus está comigo nesta noite. Porque ainda existe uma palavra profética que Deus quer liberar sobre sua vida na próxima parte desta oração. Existe um momento da noite em que o silêncio começa a revelar tudo aquilo que a pessoa tentou esconder durante o dia. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você agora. Porque quando as distrações acabam, quando o celular silencia, quando a casa fica quieta, muitos pensamentos começam a aparecer. Medos, cansaços, feridas antigas, preocupações com o amanhã. E o mais difícil é quando a pessoa começa a lutar contra ela mesma. Tem gente ouvindo esta oração agora que está cansada de pensar demais, cansada de carregar o peso de todo mundo, cansada de tentar parecer forte o tempo inteiro. Mas nesta noite de Páscoa, Deus está entrando no meio dessa guerra interna. Porque Jesus não ressuscitou apenas para ser lembrado. Ele ressuscitou para transformar vidas reais. E talvez você esteja se perguntando: será que Deus ainda olha para mim depois de tudo? Sim, Ele olha. Olha para a sua dor escondida. Olha para as suas lágrimas silenciosas. Olha para o esforço que ninguém reconhece. Olha para as batalhas que você trava em segredo. E nesta quarta-feira, 20 de maio de 2026, o Espírito Santo manda te dizer: você não está sozinho nessa luta. Aleluia! Existem pessoas que perderam a esperança aos poucos. Não foi de uma vez, foi devagar. Uma decepção aqui, uma oração não respondida ali, uma ferida emocional escondida, e quando perceberam, já estavam vivendo sem forças. Mas Deus está restaurando almas cansadas nesta noite. E eu sinto algo muito forte agora. Existe alguém ouvindo esta oração que está carregando culpa dentro do coração. Talvez culpa por erros do passado. Talvez culpa por não conseguir ser forte o suficiente. Talvez culpa por ter pensamentos negativos, mesmo amando a Deus. Mas escute isso: Jesus não ressuscitou para condenar você. Ele ressuscitou para levantar você. Na Bíblia, Pedro negou Jesus 3 vezes. Falhou, chorou, se sentiu indigno. Mas depois da ressurreição, Jesus voltou justamente para restaurar Pedro. Isso significa que Deus não abandona pessoas quebradas. Ele restaura pessoas quebradas. Pai amado, nesta noite santa, alcança agora quem está se sentindo culpado, pesado, emocionalmente cansado. Quebra toda acusação maligna. Quebra toda mentira que diz que essa pessoa não vai conseguir continuar. Quebra toda a prisão emocional criada pelo medo e pela tristeza. E traz de volta a paz. Senhor, tem pessoas aqui lutando contra pensamentos ruins há muito tempo. Lutando contra a ansiedade, contra medo do futuro, contra crises silenciosas. Mas nesta noite, o teu Espírito está entrando nesses lugares escuros da alma. E enquanto eu orava, veio muito forte ao meu coração a história da Patrícia Almeida, professora infantil de Guarulhos, São Paulo. Durante meses, Patrícia acordava todos os dias, já cansada emocionalmente. Ela cuidava dos filhos, trabalhava, sorria diante das crianças na escola, mas por dentro estava afundando. Ela dizia que a pior parte era fingir que estava tudo bem. Uma noite, depois de colocar os filhos para dormir, ela sentou no chão do quarto e começou a chorar baixinho para ninguém ouvir. E naquele momento, ela fez uma oração simples: Deus, eu não aguento mais carregar tudo sozinha. Dias depois, ela encontrou uma oração da noite parecida com esta, e uma frase marcou profundamente sua vida: Filha, eu não espero que você seja forte o tempo todo.
Eu só quero que você não solte minha mão. Patrícia contou que aquela frase mudou algo dentro dela, porque ela percebeu que Deus não estava exigindo perfeição. Deus estava oferecendo presença. E talvez seja isso que o Senhor queira que você entenda agora. Você não precisa vencer tudo sozinho. Você não precisa fingir força o tempo inteiro. Você não precisa esconder sua dor de Deus. Nesta noite, o Pai está dizendo: me entrega esse peso. Então feche os olhos por alguns segundos. Respire profundamente e repita comigo: Senhor, eu entrego ao teu altar toda a dor escondida dentro de mim, toda a ansiedade, todo medo, toda a tristeza silenciosa. Eu não quero dormir carregando esse peso na minha alma. Ressuscita minha esperança nesta noite. Renova minhas forças para continuar e me faz sentir novamente a tua presença. Amém. E eu preciso te dizer algo. Antes da próxima parte, há pessoas que começaram esta oração emocionalmente destruídas, mas vão terminar esta noite sentindo uma paz que não conseguiam sentir há muito tempo. Porque quando Deus toca a alma, até o coração ferido volta a respirar esperança. E se você crê que o Senhor está falando com você nesta noite, escreva agora: Deus está restaurando minha alma. Chegamos ao momento mais importante desta oração. Talvez você tenha começado esta noite cansado, angustiado, emocionalmente sobrecarregado, mas eu acredito que Deus preparou este encontro para renovar algo profundo dentro da sua alma. Porque existem momentos em que o Senhor não muda imediatamente o cenário, mas muda a força da pessoa para continuar atravessando o processo. E nesta noite de Páscoa, o Cristo ressuscitado está caminhando dentro da sua casa. Talvez ninguém esteja vendo, talvez tudo pareça silencioso, mas o céu está tocando sua vida agora. Enquanto você ouve esta oração, Deus está visitando ambientes da sua alma que estavam apagados há muito tempo. Aquela esperança que quase morreu, aquela paz que você perdeu, aquela força emocional que o cansaço roubou. O Senhor está restaurando tudo aos poucos. E eu sinto algo muito forte no coração neste instante. Tem gente ouvindo esta oração que entrou aqui pensando em desistir emocionalmente. Não necessariamente desistir da vida, mas desistir de lutar, desistir de acreditar, desistir de esperar dias melhores. Só que Deus manda te dizer, nesta quarta-feira, eu ainda estou escrevendo sua história. Aleluia! O sofrimento não será o último capítulo da sua vida. A tristeza não terá a palavra final. O medo não vai governar seu futuro, porque depois da cruz veio a ressurreição. Depois da noite veio a manhã. Depois do silêncio do túmulo, veio a vida novamente. E Deus está trazendo o renascimento espiritual para você. Pai amado, neste final de oração, eu te peço, repousa teu espírito sobre cada pessoa que permaneceu até aqui. Visita agora os corações cansados. Visita quem está emocionalmente ferido. Visita quem perdeu a paz por causa das preocupações. E que nesta noite exista descanso verdadeiro. Senhor, acalma a mente acelerada, diminui o peso da ansiedade, quebra todo medo escondido, traz leveza para essa alma cansada. Que os pensamentos ruins percam força agora, em nome de Jesus. E enquanto muitos dormem preocupados, permite que teus filhos durmam sentindo proteção, cuidado e esperança, porque o Senhor continua sendo abrigo para quem está cansado. E eu quero compartilhar mais uma pequena história, antes de terminarmos. Roberto Lima, vigilante noturno de Recife, Pernambuco, passava as madrugadas trabalhando sozinho em um estacionamento comercial. Ele contou que a pior batalha não era o cansaço físico, era o vazio dentro da mente. Mesmo rodeado de pessoas durante o dia, ele se sentia sozinho por dentro. Numa quarta-feira à noite, durante uma pausa no trabalho, ele colocou uma oração no celular, usando fones de ouvido, e ouviu algo que marcou sua vida. Mesmo quando você acha que ninguém percebe sua dor, Deus continua sentado ao seu lado nas madrugadas. Roberto disse que naquele instante começou a chorar ali mesmo, sentado numa cadeira simples da guarita.
porque pela primeira vez em muito tempo ele sentiu que Deus ainda estava perto dele. E talvez o Espírito Santo tenha trazido essa história até aqui, porque existe alguém ouvindo esta oração exatamente assim agora, se sentindo sozinho, cansado, sobrecarregado emocionalmente. Mas escute, Deus não abandonou você. Mesmo nas noites difíceis, Ele continua perto. Mesmo no silêncio, Ele continua trabalhando. Mesmo quando sua força acaba, o cuidado dele continua sustentando sua vida. Então, antes de dormir, entregue tudo novamente nas mãos do Senhor. Entregue suas preocupações, entregue suas lágrimas escondidas, entregue aquilo que você não consegue controlar. E permita que Deus cuide do que está pesando sua alma. Agora ore comigo pela última vez. Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor falou comigo nesta noite. Obrigado porque mesmo cansado, eu senti Tua presença. Eu entrego meu amanhã em Tuas mãos. Entrego minhas dores, meus medos e minhas preocupações. Guarda minha casa, guarda minha mente, guarda meu coração. E enquanto eu dormir, restaura minhas forças e renova minha esperança. Que esta noite seja marcada pela Tua paz. Em nome de Jesus. Amém. E se esta oração falou com sua alma nesta noite, escreva agora nos comentários. Eu entrego tudo nas mãos de Deus. Compartilhe esta oração com alguém que precisa sentir a presença de Deus antes de dormir. E que o Senhor visite sua casa, sua família e seu coração nesta noite de quarta-feira. Durma em paz, porque Deus ainda está cuidando de você.